drive solidário ao vivo, como gostaríamos. Agora há pouco caiu um pouquinho de chuva de novo ali nas nossas dependências, e eu gostaria de pedir a compreensão de todos vocês, porque a gente precisa prezar pela segurança de todos vocês, dos professores, dos nossos funcionários. Então não dá para brincar com essa questão de segurança, mas da mesma forma teremos um evento extremamente profícuo, extremamente interessante. Teremos a Alana, a engenheira Alana, eu ia falar professora de novo, Alana, me desculpe. Ela é engenheira de produção e ela atua na Embraer atualmente, né? Daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre ela. Rapidamente, eu queria agradecer a presença de todos vocês, as contribuições para que esse evento ocorresse de maneira satisfatória. Eu queria agradecer a reitoria, na pessoa do Dr. Luiz Carlos, dos pró-reitores, do Ednilson, da Marlene e do professor Elvis, de todos os coordenadores que estão sempre presentes conosco nos nossos eventos. A comissão organizadora, que é o professor Zamaio, o Luiz Gustavo, a nossa querida professora Solange. Não podemos nos esquecer da nossa querida professora Bianca, que não mede esforços para tornar esse evento acessível àqueles que têm problemas auditivos. O nosso evento, como eu sempre falo para vocês, tem um cunho também solidário. Eu falo para vocês que conhecimento mais solidariedade nos tornam ser humanos melhores. E esse ano, a Casa do Caminho foi a entidade contemplada com as nossas contribuições, dada a grande demanda que está ocorrendo por fraldas geriátricas. Eu sei que não é um produto barato, mas é um produto que cada idoso, eles têm praticamente 60 idosos, usam 8 unidades por dia. Então, nós temos que pensar nessas pessoas com muito carinho, porque aqueles velhinhos e aquelas velhinhas, né, aqueles idosos, eu falo velhinho, velhinha com muito carinho, eles ajudaram a construir esse país, eles trabalharam até pouco tempo, né? E agora estão precisando da nossa colaboração, da nossa contrapartida. Então, esse evento é muito importante, essa solidariedade é muito importante para que eles tenham dignidade, que eles tenham higiene, num tempo tão difícil de pandemia, que todo mundo queria se abraçar, ninguém vai ver mais o sorriso de ninguém, né? Pois estamos todos de máscara. Imaginem pessoas acamadas, pessoas num ambiente que eles têm que ficar totalmente reclusos. Eu gostaria de agradecer aqui os alunos que se prontificaram a contribuir no evento presencial como auxiliares, os funcionários do Nivei na pessoa da professora, da Gisele, do Cairo, são pessoas que nos ajudaram nos outros eventos durante a semana e que nos apoiaram durante todo o dia. E também ao grupo de extensão e administração que doou a sobra do evento do ano passado, uma sobra em dinheiro, e essa sobra desse evento que ocorreu no CACAM contribuiu para 14 fraldas, 14 pacotes com 30 fraldas geriátricas cada um. E eu sei que vocês vão lá, eu sei que se não der para comprar um pacote de fralda, rateiem, compre um pacote dividam em 3, né? Porque a situação também não está tão fácil, né? Para todas as pessoas, mas vai ficar bom. Eu acredito que agora, daqui para frente, teremos um país melhor, mais consciente, todos nós sairemos de maneira positiva, né? Pensando diferente, pensando de forma mais otimista e mais acreditando na vida, acreditando no conhecimento, que é tão importante. Quanto à nossa palestrante,
um tema tão interessante, que é o Lean, e de uma empresa que é modelo. Cortou o áudio para mim. Cortou? Voltou agora? Voltou. Voltou, Vânia, voltou? voltou. É que o meu computador, às vezes, ele... A Lana trabalha numa empresa que é modelo não só para nós brasileiros, é o orgulho do Brasil, sim, mas é modelo para várias empresas da área aeronáutica para o mundo inteiro. Nós exportamos aeronaves. E esse ano, alguns alunos iriam conhecer a unidade Botucatu, mas tivemos que cortar essa visita em função, suspender a visita em função da pandemia. E ela vai falar de um tema que cabe tanto a engenheiros, a administradores, a contabilistas, porque o Lean engloba tudo. Ela vai falar dos desperdícios que a gente tem que cortar, tanto na nossa vida, como principalmente nos processos industriais, e também nos processos administrativos, nos hospitais, que hoje está se usando muito o Lean, e teremos a oportunidade de ter esse conhecimento adquirido hoje. Alana, muito obrigada. Desculpe aí a demora que tivemos. E agradeço por compartilhar com os nossos alunos do Nivem os seus conhecimentos. Muito obrigada e ótima apresentação. Obrigada, Vânia. Vamos lá. Eu consigo compartilhar a apresentação aqui com vocês, né? Sim. Alana, nós já estamos vendo sua tela. Legal, vamos lá então. Pessoal, muito boa noite a todos. Eu agradeço ao convite para participar desse evento tão legal aí, muito bonito pela iniciativa de ser um evento solidário e muito criativo por ser no formato de drive-in, mas que infelizmente aí devido aos fatores que a Vânia colocou de segurança, né, não deu para se consolidar, mas eu sei que está planejado banda aí e achei muito legal e parabéns a vocês aí pela iniciativa. Espero poder contribuir aí com alguma visão diferente e construtiva do Lean para vocês. Bom, deixa eu me apresentar. Então, meu nome é Alana, não sou professora, como o pessoal comentou aí. Quem sabe um dia eu sou engenheira, sou graduada em Engenharia de Produção pela Unesp, de Bauru, e cursei uma parte da minha graduação na Austrália, na Universidade de Queensland. Lá eu não cursei exatamente produção, né? Tive contato com business, com finanças e com outras engenharias, como mecânica e ambiental. Iniciei a minha jornada profissional na Volvo de equipamentos de construção, lá em Pederneiras, e foi lá na Volvo que eu construí minha bagagem aí de Lean. Eles têm um departamento muito forte de melhoria contínua, que chama Volvo Production System. Eu trabalhava especificamente nessa área, então foi muito rico para mim, muito rica essa experiência. Bom, e atualmente estou concluindo o meu MBA em gestão de projetos e trabalho há 5 anos na Embraer como engenheira de planejamento e tenho na minha rotina o Lean o tempo todo. E não pude trazer aqui, infelizmente, nenhum case da Embraer, porque tive pouco tempo aí para fazer a apresentação e teria que submeter para o RH, para o pessoal de compliance, mas quem sabe em alguma oportunidade futura posso trazer aqui mais detalhes, mais cases especificamente da Embraer.
Falando um pouquinho da profissão de vocês, né, da minha profissão de engenharia de produção e administração, eu achei legal trazer aqui como essas profissões trazem uma pluralidade, né, e um amplo leque de atuação. Só dos meus colegas de sala de formação, eu trouxe aí o exemplo de onde eles estão atuando hoje. Então, com a base que essas formações proporcionam de conhecimentos de qualidade, conhecimentos de ferramentas de gestão, conhecimentos de finanças, né, economia. Pessoal, vocês têm oportunidade de trabalharem onde vocês quiserem. Então, tenho colegas trabalhando em banco, tenho colegas trabalhando no setor alimentício, colegas trabalhando como concursados, né, no governo, outros que viraram empreendedores, que abriram pousadas, padarias, outros que foram para a área acadêmica como professores. Então, assim, são profissões que, com certeza, não faltará oportunidade para vocês atuarem aí no futuro. E aí, falando um pouquinho desse tema, vai provavelmente estar também na rotina de vocês, no ar que vocês respiram, o tema do Lean. E para falar de Lean com uma turma de engenharia de produção, né, eu seria muito óbvia de falar simplesmente sobre a ferramenta, que acho que está todo mundo muito habituado. Então, eu resolvi falar um pouquinho de como que se contextualiza a aplicação do Lean nesse cenário que a gente está vivendo hoje, de indústria 4.0, aí, da quarta revolução industrial. Então, vou tentar fazer um link aí desses assuntos com vocês e mostrar que o Lean, apesar de tantos anos aí, ele continua tendo fundamental importância aí nos nossos sistemas produtivos, administrativos e, como a Vânia colocou muito bem, até na nossa vida pessoal. Para introduzir aí para vocês, então, o que é o Lean, né? Ou manufatura enxuta? É uma filosofia, ele compreende alguns princípios de gestão, também é conhecido como sistema Toyota de produção, porque ele foi criado por um engenheiro Taiichi Ohno da Toyota, num contexto de pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial no Japão, na década de 40, e um cenário de extrema escassez de recursos. Então, isso que provocou essa necessidade de um sistema em que busque-se a eliminação dos desperdícios, de desperdício de tempo, de material, de pessoas, de movimentação, tudo que não é estritamente necessário para algum processo. O Lean, ele busca o aumento da eficiência e aumento da flexibilidade. O coração do Lean, o foco dele está na simplicidade e no empoderamento das pessoas para, então, implementação das ferramentas e busca dos resultados que elas podem proporcionar. Bom, o que pauta o Lean são grandes 5 princípios que eu vou explanar rapidamente para vocês aqui. Que o primeiro deles é a identificação do que é valor para o cliente. O segundo é o mapeamento do fluxo. Terceiro, a criação de um fluxo contínuo. O quarto é estabelecimento de um sistema puxado. E o quinto, o Kaizen, ou melhoria contínua. Então, falando da identificação de valor para o cliente, esse conceito, esse princípio do Lean, ele diz que qualquer processo, né, fábrica ou sistema que se esteja, a primeira coisa necessária é identificar o que agrega valor ao olhar do cliente, né?
a gente se depara muitas vezes com lançamentos altamente tecnológicos que viram um fracasso, porque não foi estudado o nicho de mercado, se havia perspectiva e a necessidade daquele produto para o cliente. Então, coloquei um exemplinho aqui. Um cliente que deseja simplesmente não ter que ferver a água do café e ter que passar no coador, ele quer simplesmente uma cafeteira automática. E aí você oferece para ele uma cafeteira que faz cappuccino, que faz leite, que faz chocolate, por um preço absurdo, ou mesmo não por um preço absurdo, mas um tamanho diferente, funcionalidade diferente. Então, você achou que estava fazendo muito melhor do que o cliente queria, mas ele não estava disposto a isso. Ele queria simplesmente aqueles requisitos simples. Então, esse primeiro princípio do Lean, às vezes parece muito simples, mas quando a gente se depara na rotina, é um desafio de identificar qual que é a real necessidade e o que o cliente enxerga como valor. Então, requer muita comunicação, estudo de mercado, estudo de comportamento, de hábitos, monitoramento. O segundo princípio, Lean. Então, você identificou o que o cliente quer. Dentro do seu processo, o princípio de mapeamento do fluxo. Então, muitas vezes a gente entrega um produto, mas a gente não tem claro, desenhado, como que acontece o fluxo ali dentro daquele sistema. Qual que é o fluxo de materiais, como é o fluxo de informações, de pessoas, se tem refluxo, se tem desperdício, se tem acúmulo, se tem espera em algum ponto. Então, esse princípio é importante para separar, né, distinguir muito claramente as etapas que agregam e as etapas que não agregam valor, e as etapas que não agregam valor provavelmente estão onerando o custo do seu produto ou o seu lead time para entregar para o cliente. E é nesse momento que é possível identificar as oportunidades de melhoria para serem tratadas, estressadas e através das ferramentas serem elevadas a um nível melhor, né? Então, coloquei um exemplo aqui também que a gente vê muito dentro de indústria, que é o departamento a vida inteira pegou a caixa, lacrou a caixa e passa para o departamento B. Só que lá no departamento B eles têm que abrir a caixa e fazer alguma coisa no produto para depois fechar de novo. Então, é nesse momento de mapeamento que a gente consegue colocar uma lupa e ver no detalhe essas etapas aí que não estão agregando em nada, estão sendo desperdícios no nosso processo. Depois de identificar o que é valor para o cliente, mapear, entender como que é o nosso fluxo para entregar esse produto para o cliente, é importante a gente manter o nosso fluxo contínuo, sem interrupções, com rapidez, né? No mundo competitivo que a gente vive hoje, a gente não pode pensar em não buscar rapidez e ter um processo estável. Trouxe um videozinho que ilustra bem essa questão do problema que é uma interrupção num fluxo contínuo. Vamos ver se aparece aí para vocês. Alana, tem som? Ele tem uma musiquinha só, Ah, tá. É porque aqui não está aparecendo não nenhum tá, tipo né? de som. Não.
Bom, eu não sei se deu para vocês verem muito bem aí. É um vídeo de uma propaganda do cartão Visa. Então, tá todo mundo na fila já ritmado, né? E padronizado a usar a forma de pagamento com o cartão. Então, todo mundo seguindo um ritmo, o fluxo está sem interrupções, está estável, e aí chega uma pessoa e resolve pagar com dinheiro, requer troco e tal. Então, todo mundo tromba, todo mundo tropeça e gera maior distúrbio aí. Então, um exemplo aí de como que essa interrupção do fluxo pode gerar consequências. O quarto princípio é estabelecer um sistema puxado. Então, além desse fluxo contínuo, o Lean ele prega que não seja nada produzido que não exista a demanda. Então, a produção conforme o consumo, não gerar estoques, e é o oposto do sistema empurrado. Então, é um sistema em que as operações fluxo abaixo sinalizam a puxada fluxo acima. Nesse exemplo aqui, por exemplo, o primeiro departamento terminou muito rápido o serviço, o segundo está sobrecarregado, engargalado, não consegue dar fluidez, e o cliente tá lá esperando. Então, a gente vê um excesso, né, de estoque ali parado nos momentos e não está vendo resultado. Então, a rapidez do primeiro departamento não gerou resultado ali para o cliente final. A gente não atingiu o valor para o cliente e ainda gerou um monte de desperdício aí na operação. E o último princípio do Lean é a busca da melhoria contínua, né? Então, é a busca sempre pela perfeição, e a perfeição é inatingível. Então, a melhoria contínua no Lean, ela também é conhecida como Kaizen, que é uma palavra em japonês que significa mudança para melhor. E basicamente é nós nunca nos conformarmos com o estado que a gente está. A gente melhora, estabiliza o processo, depois busca de novo uma melhoria para atingir um patamar superior. Não tem fim. No começo, né, quando ainda a gente está no início da jornada Lean, a gente tem bastante melhoria, os ganhos geralmente são muito expressivos. Depois fica difícil a gente espremer alguma coisinha, mas tenham certeza que sempre tem alguma coisa para melhorar. Então, mostrei aí os nossos meios de transporte, como evoluíram ao longo do tempo. E hoje a gente tem, o último exemplo ali, eu coloquei a parceria que hoje a Embraer tem com a Uber de desenvolver veículos voadores aí para os próximos 10 anos. Então, já é uma realidade, naves não tripuladas. Então, a gente sempre tem que estar pensando na evolução, na melhoria, né? Nunca tem fim. Alguma coisa sempre vai ter para melhorar. Legal. Bom, falei do Lean, só para relembrar que eu tenho certeza que todo mundo já conhece, né? Muito bem. E agora eu vou falar um pouquinho do cenário que a gente está vivendo no mundo, que é a quarta revolução industrial e a indústria 4.0. E depois eu vou falar como que esses dois princípios aí, o Lean e a indústria 4.0, se conversam, tá? A indústria 4.0 é um conceito que surgiu numa feira de tecnologia na Alemanha em 2011, e ele engloba tecnologia de informação, dentre outras ferramentas aí de transformação digital. Ele tem como estratégia soluções, né, tecnológicas para melhorar competitividade, aumentar lucro, facilitar a nossa vida, aumentar rapidez dos processos.
E para vocês terem uma ideia, eu trouxe a linha do tempo aqui de como tem acontecido as mudanças e qual é a previsão de acontecerem as próximas, né? Então, da indústria 1.0 para a indústria 2.0, a gente teve um século aí de diferença e a gente partiu das máquinas a vapor para a eletricidade e a criação da produção em escala, linhas de produção. Depois, mais um século, a gente partiu para a indústria 3.0 com automação, já o início da robótica, de computadores. E depois, não precisamos de um século, então, 40 anos depois, a gente está vivendo agora a indústria 4.0 e a próxima revolução industrial provavelmente não vai demorar mais um século nem 40 anos, porque a gente está vivendo uma era que as mudanças são muito rápidas. A indústria 4.0, o que ela contempla? Contempla tudo que nós estamos vivendo agora, por exemplo, usando essa plataforma para a gente fazer esse encontro aqui. Então, a internet, né, o uso da internet, a troca rápida de informação, robôs autônomos que fazem atividades antes só feitas por humanos, o Big Data, que é a questão de a gente, até uma questão polêmica, né, da gente muitas vezes sentir sem privacidade, você comenta com alguém aí que você quer comprar alguma coisa e de repente aparece um monte de propaganda no dia seguinte aí do produto para você. A realidade aumentada, então os óculos que fazem a união do virtual com o real, as impressoras 3D, né, de manufatura aditiva, que são usadas nos mais diversos segmentos. Hoje elas são usadas na medicina para fazer próteses, são usadas na construção civil, né? A gente vê casas inteiras feitas de manufatura aditiva, peças de reposição, muitas peças nas empresas são feitas também em impressora 3D. O compartilhamento na nuvem, a recente necessidade, né, da cibersegurança, né, a Lei Geral de Proteção de Dados está em formulação, né, com essa mudança rápida da revolução da indústria 4.0, ela exigiu que a legislação se adaptasse a esse cenário também, e toda a integração dos sistemas, né, da facilidade de troca de informação, tudo isso contempla, então, a indústria 4.0 que a gente está vivendo nesse momento aqui. E aí, eu levantei esse questionamento aí para vocês. Quando a gente pensa em Lean e quando a gente pensa em indústria 4.0, será que a indústria 4.0, em relação aos princípios do Lean, ela substitui, ela atrapalha, não dá para os dois serem utilizados juntos, ou ela pode aprimorar, pode alavancar a utilização do Lean, né? Quando a gente coloca de um lado o Lean falando de simplicidade e a indústria 4.0 falando da integração de sistemas tão complexos, de avanço tecnológico, será que as duas se conversam? No mundo que a gente vive hoje, é um mundo chamado VUCA, elas têm que se conversar, pessoal. O que é esse mundo VUCA? É uma sigla e ela resume, basicamente, eu achei o melhor exemplo para colocar aqui, essa situação que a gente está vivendo, que é inegável falar o quanto que ela impacta em todos os aspectos da nossa vida, né? Então, trouxe a questão do coronavírus, que ele explica muito bem as 4 letrinhas aí do VUCA. O mundo VUCA é um mundo extremamente volátil, em que as mudanças acontecem com extrema rapidez. É um mundo de incertezas, a gente não consegue prever os cenários que vão acontecer.
no caso do coronavírus, acho que o único que previu foi o Bill Gates, né, que tem um vídeo dele lá no YouTube falando, prevendo aí que teria uma pandemia de vírus aí. É um mundo extremamente complexo, então as redes de integração são muito complexas, não é um sistema linear, e é um mundo ambíguo, em que a gente não consegue prever, devido a essa complexidade, né, não linearidade do mundo que a gente vive, não é fácil de prever uma única consequência, um conjunto de consequências das ações que a gente toma. Então, dentro dessa complexidade desse mundo VUCA, ele mudou completamente e muda completamente a nossa forma de se relacionar, forma de trabalhar, e não é uma mudança que a gente tem escolha, né? Nesse caso do coronavírus, a gente não teve, e na sobrevivência das empresas no mercado também. A gente ouve falar diariamente aí que o profissional que não se adapta, a empresa que não se adapta, não sobrevive. Então, esse mundo VUCA aí resume muito bem isso, que é a questão de mudança rápida, ambiente complexo e necessidade de resposta rápida também e adaptação. Então, nesse contexto, a indústria 4.0 vem para alavancar esse conhecimento tão antigo que a gente já tem de Lean e pode, com a melhoria contínua, né, com o Kaizen, aprimorar cada dia mais. Então, utilizar ela como uma forma de elevar o nível das ferramentas Lean que a gente utiliza. Então, eu vou trazer aqui nos próximos slides exemplos das ferramentas e de como que elas foram mudando ao longo do tempo e como elas se contextualizam hoje, com a ajuda da indústria 4.0, com a ajuda dos avanços tecnológicos, e como vocês, como profissionais do futuro, precisam ajudar a continuar melhorando e aprimorando ainda mais, tá? Então, eu não trouxe todas, o Lean, ele tem bastante ferramenta, e trouxe algumas aí para ilustrar para vocês, para fazer vocês pensarem um pouquinho aí, e até identificarem aí na rotina de vocês como que o Lean tá presente. Então, eu trouxe aqui uma das ferramentas, eu particularmente, como engenheira de planejamento, uso todos os dias essa ferramenta aqui, ela é chamada de Rejunca. É uma ferramenta de nivelamento da produção, então, uma forma de balancear a produção, tanto o tipo de produto quanto a quantidade, e é uma forma de sequenciar os pedidos, visando a melhora na eficiência do processo produtivo e no atendimento, no melhor atendimento também. Ela evita picos de carga e depois vales de ociosidade. Então, ela começou lá no modelo Toyota como quadrinhos, ainda existem em fábricas, né, quadros físicos, né, na linha de produção, que são sinalizados com cartõezinhos, mas hoje ela está na nossa rotina aí, quando você chega num guichê que tem uma fila e ela qualifica o tipo de atendimento que você precisa, você pega uma senha diferenciada, dependendo da necessidade que você tem, de repente no ambulatório, e o melhor sequenciamento é feito de acordo com quem tem mais urgência, idade mais avançada, tal. Então, tem na indústria, mas tem na nossa rotina também. Está digital, e a tendência é que isso se aprimore e evolua ainda mais. O Pocayo, que é outra ferramenta, e é conhecido como, a tradução da palavra, né, como um dispositivo à prova de falhas. Então, fisicamente, aí, os mais simples, um exemplo mais tradicional é o plug da tomada, que é impossível a gente conseguir conectar se não tiver o plug certo,
E aí outras evoluções aí, como a máquina de lavar, se tiver com a tampa aberta, não vai funcionar. É um dispositivo à prova de falha. Você está digitando um e-mail lá, colocou a palavra errada, vai grifar em vermelhinho embaixo, corrigindo você. E falando da indústria 4.0, os carros autônomos, né? Alguns carros têm... Meu carro, por exemplo, se eu não piso na embreagem, ele não liga. Alguns carros não dão partida se não coloco o cinto. Mas os carros autônomos, eles dirigem e estacionam, estão à prova de qualquer erro através dos sensores, da geolocalização, né? São ferramentas da indústria 4.0 também, tá? Eu não comentei, o Poka-yoke, ele pode ser dividido como método de controle ou método de advertência. O de controle, ele impede que o erro aconteça, como o exemplo do plug ali na tomada, então você não consegue fazer errado. E o de advertência, ele te dá um sinal, né? Como o cheque ali da digitação de que você fez errado para corrigir. Mapa de fluxo de valor que a gente falou lá no começo, né? Um dos princípios do Lean é mapear o fluxo de valor. Se eu não enxergo onde estão meus problemas, os meus desnivelamentos, os meus desperdícios, eu não tenho como melhorar. Então, é uma das principais ferramentas do Lean. E graças a Deus ela evoluiu, falando um pouquinho da minha rotina de trabalho aí, para mapear os processos. Eu acho que é importante, né? A forma tradicional é todo mundo numa sala, que a gente chama sala de guerra, colando post-it, desenhando as linhas, fazendo fluxo, e depois sempre sobra para algum coitado de algum estagiário digitalizar tudo isso daí depois no computador para o pessoal usar. E hoje, né, com essa home office forçado que a gente teve, não teve escolha, rapidamente o mundo VUCA veio para impor, né, essa situação, então as empresas também rapidamente se adaptaram e hoje já existem ferramentas que têm a mesma interface que o post-it, que o papel lá na parede, e é possível fazer isso de forma online, a planta do Brasil com a planta dos Estados Unidos, com a planta do Japão, todo mundo conversando ao mesmo tempo. Então, é um ganho também que a gente tem da indústria 4.0 aí e conversando com o Lean. Então, é a forma de enxergar, né, a ferramenta de comunicação, de planejamento e gestão. Então, eu mostro como está meu estado, eu planejo os pontos que eu preciso melhorar e vou fazendo a gestão depois das ações para melhorar. Então, comparo meu estado atual com o meu estado futuro. Hoje eu demoro 2 meses para entregar o produto, eu quero demorar só 1. E aí as ações são colocadas, você depois atingiu 1, vai buscar melhoria contínua de novo. Então, é um direcionador para melhorias. Não tem fim também o uso do mapa do fluxo de valor. Tem que estar na rotina aí do profissional. O trabalho padrão também ele é uma ferramenta do Lean muito importante. É o procedimento que contém as informações de sequência, de ritmo e de quantidade que uma operação tem que ser executada. Ele garante a estabilidade, a padronização do processo e produtos e serviços oferecidos com menos defeitos e falhas, e reduz a variabilidade. Ele também começou como sendo um papel, né, uma instrução, e hoje a gente já vê exemplos da contribuição da indústria 4.0 aí essas caixinhas aí são chamadas de Pick to Light, dependendo do produto que o operador vai fazer, ele aperta um botão, que já carrega todo o programa daquele produto, e vão se acendendo as luzes embaixo da caixinha que ele precisa pegar, já com a quantidade de material que ele precisa pegar. Então, é um trabalho padronizado já na operação, né? Não requer leitura de instruções. E outro exemplo aí também do uso de óculos de realidade aumentada, óculos 3D,
que tornam bastante intuitiva e reduzem praticamente a zero a possibilidade de ocorrência de erros. O just in time, né, que é fazer o que, quanto e quando, de acordo com a real necessidade do cliente. Então, eu tenho que fazer o produto que ele quer, tenho que fazer a cafeteirinha simples, não a cafeteira complexa, na quantidade que ele quer e quando ele quer, nem antes, nem depois, nem mais, nem menos. O just in time é uma ferramenta que aumenta bastante a flexibilidade, reduz consideravelmente o seu estoque, você não deixa parada lá a matéria-prima para depois manufaturar, você só vai manufaturar no momento de necessidade, mas ele tem um porém de ser uma ferramenta aplicável para demandas mais previsíveis, não tão customizadas e sem grandes oscilações. Exemplos que estão na nossa rotina aí também, os fast foods, né? Você chega, tem um leque de opções, você vai pedir o seu produto lá e ele vai ser feito na hora. Então, eles não têm excesso de lanche pronto lá, não tem desperdício nenhum. Ele vai fazer conforme a necessidade do cliente. Inclusive, também é um sistema puxado, né? Não faz mais do que a necessidade. E as linhas de montagem também são conhecidas por just in time. E um exemplo digital é o Netflix, né? Você não precisa ir no cinema, alugar um filme na locadora, nem existe mais isso. Você tem todo o catálogo lá disponível para você assistir o que, quanto e quando você quiser, a série ou o filme que você quiser, da onde você estiver. O 5S, que é uma ferramenta de organização e disciplina do Lean, ele reduz perdas e retrabalhos e aumenta a produtividade. Então, o lema do 5S é um lugar para cada coisa no seu lugar, né? No Office tem aí as demarcações de objeto, na fábrica a gente tem bastante isso, demarcação no chão, demarcação de ferramentas, e na indústria 4.0 é muito importante também o 5S, porque a autoconectividade requer que exista um padrão, que exista uma organização, né? Lá na Embraer a gente tem programinha de 5S digital, então tem todo um padrão, uma nomenclatura que a gente precisa usar para nomear pasta e, enfim, é a adaptação aí do 5S para a realidade que a gente vive hoje. Então, o 5S é uma sigla de 5 letras em japonês, né? E elas significam eliminar, então, primeiro, retirar tudo que não é necessário, organizar, limpar, padronizar, então, geralmente colocar o nome, etiqueta, demarcar e manter a disciplina de ordem mantida. Então, isso a gente vê muito em hospitais, é muito usado em 5S, fábricas, então, nem se fala. Demarcação de solo, demarcação de mesa, tem gente que põe até o lugar que vai colocar o computador, o mouse, a garrafinha de água, e parece bobagem, mas é uma ferramenta muito importante para reduzir realmente desperdícios e manter a organização. A gestão visual é uma ferramenta também de compartilhamento de informações de forma rápida e clara. A ideia do Lean é que essa ferramenta não precise de nenhuma explicação. Quem bate o olho tem que entender que o vermelho é fora da meta, o verde dentro, abaixo da linha é fora da meta. Então, uma forma de comunicação rápida da situação atual, com foco nos resultados, né? Então, a empresa quer resultado de custo, redução de custo, redução de tempo para entrega, aumento de qualidade. Então, esses indicadores são colocados de forma de gestão visual. Eu, particularmente, também acho ótima a contribuição que a gente tem da indústria 4.0 de reduzir papelada, né? Então, sempre tem alguém para preencher, para imprimir, e hoje
A gente tem diversas ferramentas que facilitam isso, né? Power BI é um software bem conhecido que ele digitalizou esses indicadores, aí muitos indicadores são mostrados nas fábricas hoje por televisão ou monitores, e eliminando o desperdício aí de papéis, também sendo muito mais sustentável, né? Não precisar desses quadros aí. Falando um pouquinho de manutenção, a contribuição da indústria 4.0 também é muito significativa nessa área. TPM é a sigla para manutenção produtiva total e SMED é a sigla para Single Minute Exchange of Die. O SMED é uma das ferramentas que entram dentro do TPM, que é você fazer a troca o mais rápido possível, o setup de máquina mais rápido possível, de forma que você não interrompa e nem onere em tempo o seu sistema. Se você quiser passar uma diversidade de produtos na mesma linha, você faça essa troca rápida. E a manutenção é o conceito de você manter o maior tempo possível os seus equipamentos disponíveis para produzir. Então, existe a manutenção preventiva, a manutenção preditiva, e da forma tradicional, os dados são coletados através de planilhas, são verificados, né, os parâmetros dos equipamentos, e a indústria 4.0 nos traz muita vantagem em relação a isso, de ter sensores nas máquinas e algoritmos muito acurados que conseguem já verificar a situação e prever o momento que aquela máquina vai possivelmente falhar e dar todos esses dados aí para tomada de ação. Coloquei o exemplo ali da própria mecânica, hoje tem o scanner automotivo que já fala exatamente onde que está o problema ali. Então, é mais uma contribuição aí da indústria 4.0 para o Lean. Eu trouxe, então, esses exemplos aí, pessoal, para ampliar um pouquinho a visão de vocês e agora tentar responder a pergunta que eu fiz lá. Será que atrapalha? Será que a indústria 4.0 vai substituir, vai atrapalhar ou vai aprimorar, né? Se a gente olha para cada um desses conceitos aí isoladamente, eles trazem pontos frágeis. O Lean, ele traz o ponto frágil que eu exemplifiquei em vários slides, que é de você usar o recurso humano em muitas atividades operacionais que não agregam valor. Coletar dado, imprimir folha, e hoje já a gente não pode pensar em ter um recurso tão valioso operando de forma unicamente operacional, né, de coleta de dados. Então, falando agora desse exemplo recente que eu dei da manutenção, muitas vezes o Lean tem um caráter mais reativo, você demora mais para levantar os dados e consolidar para então você tomar ação. A indústria 4.0, por outro lado, por si só, ela muitas vezes requer um custo alto de implantação, né? As tecnologias são caras, requer a qualificação das pessoas, então o operador que estava acostumado a preencher a planilhinha lá vai ter que aprender a mexer no software, e você comprou um software para um determinado produto, depois você aumentou sua linha de produto, o seu produto mudou, você requer uma customização complexa da indústria 4.0. Então, bom, os dois têm essas fragilidades, porém, os dois têm também pontos positivos que complementam um ao outro. O Lean é que o coração dele está nas pessoas. Então, é a utilização da capacidade criativa e senso crítico. E a indústria 4.0 tem o benefício aí, a vantagem em relação ao Lean, de ter uma utilização rápida e integrada de informações que o Lean não tem tanto.
Então, o Lean entra com... E ela não substitui essa capacidade criativa e senso crítico. Ela fornece todas as informações, mas é ainda um humano que vai tomar a decisão final. Então, para vocês terem uma ideia aí como estão hoje as empresas, né? A gente ainda tem uma longa jornada para atingir a integração dessas duas áreas. No nível, essa é uma pesquisa recente, e ela mostra que o nível de maturidade das empresas em relação ao Lean e em relação à indústria 4.0 ainda é muito baixo. Então, 70% das empresas ainda têm maturidade baixa nesses dois conceitos. 20% das empresas já têm uma maturidade maior em Lean, mas não implementa ainda as ferramentas da indústria 4.0. 5% das companhias implementa as ferramentas de indústria 4.0, mas não utiliza o Lean. E 5% somente fazem a fusão dos dois conceitos, né? Utilizam o Lean e a indústria 4.0 como complementares. E são essas as empresas que têm melhor resultado e que aproveitam o maior recurso que a gente tem e que é demonstrado no Lean como o maior desperdício que você pode ter, que é o desperdício humano, né, intelectual. Então, as empresas que conseguem fazer a fusão desses dois conceitos são as que se destacam mais. Nessa mesma pesquisa, eles mostraram que as empresas que utilizaram unicamente ferramentas da indústria 4.0 para implementar trabalho padrão na empresa, elas tiveram uma redução de custos de 10% a 15%. Empresas que implementaram o trabalho padrão única e exclusivamente com ferramentas do Lean também tiveram uma redução de 10% a 15% nos custos. E aquelas 5% lá que conseguiram integrar as duas ferramentas, elas tiveram uma redução de 40% nos custos operacionais. Então, a ideia hoje era provocar um pouquinho vocês e motivar vocês como futuros profissionais aí a saberem que o mundo VUCA vai exigir que vocês se adaptem muito rápido. Não vai ter como a gente resistir às mudanças, elas vão vir e se quem quiser sobreviver vai ter que se adaptar, vai ter que mudar. E existe sim forma da gente manter, né, perseverar nessas ferramentas tão produtivas que são do Lean e sempre aproveitar o melhor que a tecnologia pode oferecer para elevá-las ainda mais. Legal, pessoal? Então, era isso. Meu contato está aqui, caso alguém queira me adicionar aí no LinkedIn. E obrigada a todos. Alana, muito obrigado. Excelente palestra, adorei. Obrigada. Eu sou da área também, então pude aprender coisas novas. Muito bom. Professora, legal. Professora Vânia, tem alguma palavra? Alana, então, a Vânia está tentando viabilizar o acesso pelo YouTube. Então, muito rico todo esse conhecimento que você trouxe para a gente, muito interessante. Eu acho que o caminho a ser trilhado pelas empresas nessa revolução 4.0 passa, sim, pela revisão dos seus processos para identificar desperdícios, melhorar a sua produtividade e cada vez mais focar naquilo que agrega valor ao cliente. Então, realmente foi muito produtivo. A gente tem alguns outros professores aqui na sala, professor Gustavo, professora Vânia entrou novamente, a gente já tem o Gladson, que é o nosso próximo palestrante também. Se quiserem fazer algum questionamento, fiquem à vontade. Eu queria agradecer a grande contribuição dessa palestra da Alana.
é muito importante para os alunos dos 3 cursos, né, conhecerem a aplicação, né, do Lean. Não é fácil, demanda muito envolvimento e mudança de cultura, né, dentro da organização. Isso é muito importante. E eu queria agradecer, Alana, todo esse conhecimento. A moçada está pedindo material depois, aí você estuda aí a possibilidade de disponibilizar ou não aos nossos alunos. Mas muito obrigada pelas suas contribuições. E o Nivem está de portas abertas sempre para você, Alana. Quem sabe um dia, né, pode chamar não de engenheira, só como professora, como vocês me chamarem. Volta numa pós-graduação, na graduação, será uma honra. Obrigadão, gente. Obrigada. Já tem domínio sobre o assunto, sobre o tempo, sobre o conteúdo. Tem tudo para se tornar uma professora do Nivem, se Deus quiser. Quem sabe. Muito obrigada. Adorei também participar, gente. Muito legal. Legal.